Vamos continuando aqui, pessoal? Tudo bem com você? Nessa aula, nós vamos falar então aqui, olha, dos aparelhos de medida. Os aparelhos de medida, eles vão servir para medir as grandezas que estão em um circuito elétrico, tensão, resistência ou corrente. Em destaque aqui estão dois dos aparelhos. O primeiro deles, o amperímetro, como o nome já diz, amperímetro vem da palavra ampere, que serve para medir corrente elétrica. Essa é a grandeza, a melhor grandeza não, é a unidade de medida de corrente elétrica no circuito. Portanto, o amperímetro ele vai servir para medir a corrente elétrica no circuito. O símbolo que é utilizado é um círculo com a letra A dentro, A de ampere, né? Quando você identificar num circuito um símbolo como esse, quer dizer que ali tem um aparelho de medida e ele está medindo a corrente elétrica. Ele deve ser associado em série ao circuito, porque nas associações em série é garantido que a mesma corrente elétrica que está passando por aquele determinado trecho do circuito. Para o aparelho não interferir na medida, os amperímetros precisam ter resistência interna nula. Isso quer dizer o quê? Que a resistência interna é tão pequena quando comparado com as resistências totais do circuito, que você vai permitir que a medida seja feita sem que o aparelho interfira nos valores que vão ser determinados. Um outro aparelho, pessoal, é o voltímetro. Usando a mesma ideia, volt, unidade de tensão no sistema internacional, então o voltímetro ele vai servir para medir a tensão, também chamada de diferença de potencial, ou DDP, né? O símbolo que nós vamos usar, você vê que é o mesmo desenho, só que agora ao invés de ter a letra A, vai ter uma letra V de volt lá dentro, né? E esse aparelho, então, ele vai medir a diferença de potencial. No caso, ele deve ser associado em paralelo ao circuito, porque daí você garante que a diferença de potencial que vai ser medida no aparelho é a mesma daquele trecho do circuito que você deseja determinar o valor. Foi isso que nós vimos quando nós estudamos a associação de resistores, que a diferença de potencial é a mesma quando eles estão associados em paralelo. Mas como o voltímetro também não deve interferir no valor da corrente elétrica e nem da tensão da diferença de potencial do circuito, ele deve ter uma resistência interna infinita. Isso garante que a corrente que vai passar pelo aparelho é a menor possível, apenas para conseguir determinar o valor da diferença de potencial naquele trecho desejado. Eu trouxe aqui para vocês poderem conhecer, quem não conhece ainda, ele é um multímetro, como é o nome que está indicado aqui, certo? Ele tem um display, a chave aqui seletora está na posição desligado, e daí, dependendo de qual é a medida que eu quero fazer, se eu quero medir tensões, eu vou então, nessa parte que está desenhada aqui, para tensões contínuas, eu posso colocar a chave desde essa posição até essa posição que está aqui. Se eu quero medir tensão alternada, eu posso colocar a chave nessa ou nessa posição. Agora, se eu quero medir corrente elétrica, tá vendo que tem o desenho aqui? Ela vai poder ser colocada desde essa posição até nessa. E por que existem várias posições diferentes para a mesma grandeza? É porque nós acabamos de falar que o aparelho ele não pode interferir na medida do circuito. Então eu tenho que escolher adequadamente o valor mais próximo da corrente ou da tensão que eu estou medindo, para assim ela ficar com a maior precisão possível. Esse aparelho ele é chamado de multímetro porque, como você já percebeu, ele pode funcionar como amperímetro, ele pode funcionar como voltímetro, mas aqui está vendo o símbolo do ohm, que é a unidade de medida de resistência no sistema internacional? Então, se a gente colocar a chave nessa posição até essa posição que está indicada aqui, nós conseguiremos fazer medidas do valor da resistência elétrica de um circuito ou de um componente de um circuito elétrico. É claro que para poder fazer essas medidas, nessas posições aqui, em duas delas, vai ter que ser colocado o cabo. Então são dois cabos, o padrão é um preto e um vermelho, e daí ele tem uma pontinha para você poder conseguir colocar ele na posição mais adequada possível no circuito e fazer assim a sua medida.
tá ok? Obrigado por ter acompanhado até agora.